Vou aproveitar que o Salazar está aqui na bancada para falar de Corinthians, é claro, né? Porque você aí em casa está querendo falar de Corinthians. E ó, Salazar tem torcedor sonhando com o zagueiro Sérgio Ramos. Me conta essa história. Tem alguma chance disso acontecer? O Memphis já está aí, Sérgio Ramos vem para cá. O que é isso aí? Tem dinheiro para isso? Pô, tinha dinheiro pra Memphis Depay? Arrumaram um jeito com patrocínio, vai saber. Ele curtiu uma postagem do Memphis de postagem também, mas aí também o Memphis, a gente tem que lembrar isso, né? O Memphis é um jogador, jogava na Europa, tem muitos amigos, então se for lá nas curtidas do Memphis, é uma porrada de ex-jogador, de ex-jogadores, de atuais jogadores que estão lá na Europa e tudo mais. Gente, eu fui buscar informação sobre isso, começou muita gente a perguntar e falar de Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos, realmente, ele foi oferecido ao Corinthians, houve uma conversa para o Corinthians avaliar a possibilidade de contratar o Sérgio Ramos. Isso existiu. Recentemente, no sorteio da Federação Paulista, o Fabinho Soldado, executivo de futebol do Corinthians, foi questionado sobre isso e admitiu. Não quis entrar em detalhes, mas falou, a situação dele é como de tantos outros, do Sérgio e dos outros, a gente avalia e tudo mais. Ou seja, isso existiu. Houve o Corinthians ali, teve o nome do Sérgio Ramos na mesa para avaliar e entender que ali não era o momento. É na hora que traz o Memphis Depay. Agora não é o momento, tudo bem. A gente está muito... é naquele momento. O Corinthians quer um zagueiro, eu falei isso no Gazeta Esportiva aí, de algum dia desses, eu falei, o Corinthians quer um zagueiro. E aí voltou então o papo do Sérgio Ramos. Por quê? Porque além do Corinthians querer um zagueiro, também outra informação que nós trouxemos aqui há alguns dias, o Corinthians pensa em outro nome midiático para o ano que vem. A Esportes da Sorte entende que isso deu muito certo e agora o Corinthians conversa não só com a Esportes da Sorte, o atual patrocinador, mas com outros que também olharam isso e falaram, isso aqui é interessante, pode ser bacana. Então o Corinthians estuda possibilidades também com outros patrocinadores e a ideia é trazer outro reforço midiático. E aí, eu preciso de um zagueiro. Concordamos, queremos outro reforço midiático. O Sérgio Ramos foi oferecido. Sabe quando as coisas começam a casar? Então o que a gente pode dizer é isso. O nome do Sérgio Ramos não é aquela coisa, aquele sonho mega distante, coisa. Não, isso realmente acontece. O nome dele realmente é conversado e avaliado dentro do Corinthians. E hoje você tem pessoas dentro da diretoria que estudam com o staff do Sérgio Ramos, com patrocinadores, aí vai ali, fala com o departamento financeiro, fala com o jurídico, fala, e aí você acha que dá, você acha que não dá, o cara quer isso, o cara quer aquilo. O Corinthians vai tentar entender se é viável. Se o Corinthians entender que é viável e conseguir um parceiro para isso, o Corinthians vai sim, provavelmente, fazer uma proposta para o Sérgio Ramos na próxima janela. Mas vamos aguardar. O Veríssimo, porque também rolou, ele pode ser repatriado, pode voltar, e aí? O Lucas Veríssimo é um jogador muito bem avaliado. Essa atual gestão, ela não queria ter perdido o Veríssimo. Mas passaram por Foi um mico danado. mico ali, né? Foi um erro gigantesco, crasso, foi um mico danado, mas nunca esteve em xeque a capacidade técnica. Muito pelo contrário, o entendimento já da atual diretoria, quando ela assume, era de que o Veríssimo era o principal zagueiro do Corinthians. Seria titular absoluto. Então, ele está lá, ele está no futebol árabe e tudo mais, e o Corinthians pensou nele no sentido de, será que ele vai ficar lá? Quanto tempo? Está feliz? Quer vir por empréstimo? Já que a gente quer um zagueiro, por que não ver a possibilidade do Veríssimo? Só que aí a gente tem uma informação, inclusive o Yuri Medeiros fez essa matéria para o site da Gazeta ontem, entrevistando o pessoal do Veríssimo, de que ele não pretende voltar agora. Faz muito pouco tempo que ele foi para lá. Não é a ideia, não é o plano inicial voltar neste momento. Então é um nome que agrada bastante, mas que pelo caminho da carreira que o Veríssimo está tomando neste momento, não deve vir para o Corinthians. Certo. E Alex, você, ouvindo então dos dois, né? Temos Sérgio Ramos de um lado e esse retorno que está muito longe, capaz de não acontecer, do Veríssimo. Você, o que tem a dizer sobre esses dois zagueiros e sobre a possibilidade de eles virem? Até pela idade e também pela qualidade, se fosse para escolher entre os dois, eu escolheria o Lucas Veríssimo, né? Agora, como estratégia de marketing também, e tem que ver como é que o Sérgio Ramos está hoje em vários aspectos, né? Fisicamente, vontade... 38 anos. Então, e vontade de jogar. Ele está com essa idade, com tudo que ele já fez na vida, com tudo que ele ganhou, ele teria ainda vontade de passar por isso aqui, de se adaptar a uma nova realidade, a um novo costume, jogar cultura, o Paulistão. Jogar um Paulistão no interior, passar calor de 38 graus, depois voltar e passar o frio aqui. Aí entra o brasileiro, vai lá para a Casa do Chapéu e volta. Ele vai aguentar, ele quer, ele está motivado para isso, ele tem consciência de que é assim aqui, que não tem jeito.
Não vai ser um estrangeiro que vai vir aqui e começar a reclamar de como é a realidade do futebol brasileiro. É assim. E assim, esse caminho é o Memphis Depay. Inclusive, já foi passado para mim de que o Memphis Depay seria importante nisso. Se o Corinthians entender, não, tudo bem, a gente vai fazer uma proposta para o Sérgio Ramos, o Memphis Depay entra na jogada. Eles são amigos pessoais e dependeria muito dessa conversa do Memphis Depay. O Corinthians usaria o Memphis como trunfo para tentar convencer o Sérgio e para conseguir esse tipo de informação que o Alex falou. Né, de repente o Memphis entrar na jogada para entender, Sérgio, aqui é assim, as viagens, porque ele já tem, está tendo essa vivência e vai ter ainda até o final do ano. Então ele vai ter isso para passar até para entender do Sérgio. Porque, eu acho que o Corinthians é muito grande e é maior do que qualquer jogador para ele ficar refém de uma estratégia de marketing. Porque, Sérgio Ramos é legal? Pô, muito legal, é um nome mundialmente conhecido. Mas pro futebol. Né? Mas pro futebol, pro time. Então, se o cara chega com 38 anos, nessa maratona aqui, vai começar a se machucar muito, ter lesão, não aguenta. Ganhando uma bala. Aí perde na corrida pro Estevão, já vai falar, pô, tá vendo, não aguenta mais. Tô dando um exemplo que, de repente, pode queimar um pouco a imagem do cara e atrapalhar o Corinthians, que não vai contratar um outro zagueiro. Tem que pensar primeiro na parte técnica de campo, depois no marketing. O Corinthians não é o Inter de Miami que tá ali, é isso. Não tem pressão nenhuma. Ó, eu tenho uma pergunta pra você, Salazar, sobre a questão do transfer ban. O Corinthians tá com transfer ban, né? Mas você já responde isso aqui, pode contratar, não pode? Porque, ó, a pausinha aqui, porque agora a gente... Salazar, transfer ban e contratação. O Corinthians pode ou não pode contratar, seja Sérgio Ramos ou qualquer um? Não pode contratar. Só que o transfer ban, você não precisa nem pagar a dívida. Se você chegar a um acordo com o seu credor, que conseguiu lá o transfer ban na FIFA, só de chegar a um acordo, o transfer ban cai imediatamente. O Corinthians, em tese, não tem pressa, porque você não pode contratar, a janela está fechada. Então é um transfer ban meio que agora, o Corinthians está com transfer ban, e daí? Não ia poder contratar com ou sem transfer ban. Então se chegar um dia antes da janela abrir, e o Corinthians se entender lá com o Balbuena, chegar a um acordo, acabou, não tem problema nenhum. Então, assim, em tese, não teria preocupação. A preocupação do transfer ban do Corinthians nesse momento é com o caso Hugo Souza. Porque o Hugo tem uma peculiaridade, precisa chegar a um acordo até 30 de novembro, você tem que fazer ali uma espécie de pré-contrato. Aí sim o transfer ban atrapalha por causa dessa peculiaridade com o Hugo. Porque para os demais, para a janela, esquece. O transfer Mas tem algum risco com o Hugo ainda? O Hugo tem, claro que tem. Eles dizem que não. O Corinthians está otimista. A informação que a gente tem é que realmente o Corinthians conseguiu um fiador, eu já até sei quem é o fiador, mas enfim, vamos apurar melhor essa história, de que maneira isso vai acontecer. Mas o Corinthians tem uma pessoa ali de confiança que vai investir um dinheiro, provavelmente à vista, para resolver a questão. O Corinthians paga para essa pessoa e deve ser assim que vai funcionar. Mas ainda parcelado ou à vista, Hugo? O Corinthians vai pagar parcelado para esse fiador. E o fiador pagaria à vista. A ideia do Corinthians é essa, está tudo alinhado com essa pessoa, com esse investidor. Por isso que o Corinthians está otimista em resolver essa questão. Mas ainda não resolveu. Então, eu acho prudente a gente aguardar. É até 30 de novembro que o Corinthians tem essa prioridade com o Flamengo. Muito bom. A gente vai voltar então para a Neoquímica Arena agora? Ô Silver, volta aqui para a telinha. Quero saber se você fechou tudo então desse derby aí da final do Paulista Feminino. E claro, traz pra gente tudo sobre Palmeiras, né? Final de semana aí sem jogos. Então eu quero falar mais um pouquinho do Corinthians, Salazar. Vamos falar mais um pouco então sobre os assuntos aí. Bora! O Ramon deve ter novidades para essa próxima rodada do jogo do Corinthians contra o Cruzeiro? Não sei nem se é novidade, né? Mas o André, no caso do André Ramalho e do Kaká, sim, né? Porque o Corinthians conseguiu, a gente informou ontem, o Corinthians conseguiu reverter as suspensões do Yuri Alberto, do Kaká e do André Ramalho, assim como o Palmeiras fez com o Abel Ferreira, transformou em multa. O Corinthians fez a mesma coisa. Eles estão disponíveis para esse jogo contra o Cruzeiro. Aliás, mais uma vez, ingressos esgotados. Neoquímica Arena, o Corinthians, que tem a maior média, não é a maior média, né? A maior ocupação de estádio do Brasil, vai continuar nesse jogo porque todos os ingressos foram vendidos. André Ramalho, Yuri Alberto e o Kaká estão liberados, não terão de cumprir suspensão. Porém, o André Ramalho e o Kaká ainda estão se recuperando de lesões, né? O André Ramalho ontem apareceu no campo, o Kaká nem no campo apareceu. Então, assim, será que eles vão estar bom para o dia 20? A gente não sabe ainda. Existe uma expectativa de que estejam à disposição, mas a gente vai ter que esperar aí o andamento dos treinos, ver como é que eles vão reagir e tudo mais. O Charles, que ontem não foi para o campo por causa de um controle de carga, hoje trabalhou no campo normalmente, então não é problema. Então, assim, é um Corinthians quase que com tudo que tem direito, né? Tirando o Maicon, o Rian, aqueles que estão com lesões mais sérias, vai com tudo para cima do Cruzeiro. É um jogo importante, o Cruzeiro já comunicou que vai vir com time reserva, inclusive o Cássio não virá, o time inteiro reserva do Cruzeiro. O Cruzeiro vai focar na final da Copa Sul-Americana. É um jogo para 3 pontos, principalmente porque o Corinthians vai ter esses confrontos diretos, né?
pega o Cruzeiro, aí vai ter o Vasco, depois o Criciúma, aí pega o Bahia, que são os 3 que estão acima. Só que tem esse galo aí, com jogos a menos subindo, que vai virar um problema para o Corinthians e não vai ter esse confronto direto. Então, assim, é um jogo importantíssimo, fundamental para o Corinthians aí buscar vaga na Libertadores. O Memphis Depay está ajudando o Corinthians na contratação de reforços. Pelo menos são as informações do Fábio Lázaro, meu amigo Fábio Lázaro, do site Trivela. O Memphis tem muita amizade com alguns jogadores do futebol internacional e pode ser figura importante na contratação de reforços para a próxima temporada. Reforços da Europa, reforços que estão jogando fora do país, seja na Europa, seja na Arábia Saudita. Por exemplo, na Arábia Saudita está jogando o Wijnaldum. O Wijnaldum também é da seleção da Holanda, meio-campista, 34 anos, volante, né? Segundo volante, meia direita, de 34 anos, também está jogando na Arábia Saudita, no Al-Ettifaq da Arábia Saudita. E o Memphis tem amizade com esse jogador. Tem amizade com o Wijnaldum, que jogou já no Liverpool, por exemplo, jogou no Paris Saint-Germain, jogou no Roma da Itália, jogou no PSV da Holanda, jogou no Newcastle, jogou em vários clubes do futebol internacional. Eu lembro bem do Wijnaldum no Liverpool, no Liverpool da Inglaterra. Então, o Memphis gostaria, segundo informações, que o Wijnaldum viesse para o Corinthians, para jogar no Corinthians. Mas o fato é que é muito difícil, porque ele tem contrato até 2026 e ganha uma bala, né? Ganha muito dinheiro. Todos os jogadores que jogam na Arábia Saudita, ou pelo menos a maioria dos jogadores que atuam no futebol da Arábia Saudita, ganham muito dinheiro e seria muito difícil, apesar do interesse do Memphis. E aí, é claro que tem que haver também o interesse do Corinthians, né? Na contratação do Wijnaldum. Esse interesse ainda não está confirmado, mas havendo o interesse do Corinthians, o Memphis Depay vai servir como uma figura importante. São colegas da seleção holandesa. O Memphis vai servir como para fazer o meio de campo ali, como trunfo para o Corinthians tentar trazer esse jogador. Outro jogador que o Memphis tem muito contato é o Sérgio Ramos. Eles não jogaram juntos, né? O Sérgio Ramos, ex-Real Madrid, mas quando o Memphis estava no Atlético de Madrid, por exemplo, jogou contra o Sérgio Ramos no Real Madrid. Eles mantêm uma amizade. Tanto é que o Sérgio Ramos vive clicando nas redes sociais do Memphis Depay. O Memphis acaba postando algumas mensagens nas redes sociais e o Sérgio Ramos vive curtindo essas mensagens do Memphis nas redes sociais. O Memphis também serviria como trunfo do Corinthians para trazer o Sérgio Ramos para a próxima temporada. O Corinthians tem interesse no Sérgio Ramos. O Sérgio Ramos está na lista de reforços. Ele tem 38 anos, mas aí o Corinthians precisaria de dinheiro, muito dinheiro para trazer o jogador e precisaria do esforço e da vontade e da parceria de sua principal patrocinadora, a Esportes da Sorte, para tentar trazer esse jogador. São dois jogadores que surgem como especulação nos bastidores do Parque São Jorge, o Wijnaldum e também o Sérgio Ramos, mas por enquanto apenas na base da especulação, porque o Corinthians vai precisar de uma engenharia financeira para trazer esses dois jogadores. O Corinthians pode ter reforços internacionais para a próxima temporada. Antes disso, eu quero falar o seguinte, que há uma preocupação em relação a um titular do Corinthians para o jogo da próxima quarta-feira contra o Cruzeiro. O Corinthians joga contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira na Neoquímica Arena e para esse jogo às 11 da manhã, veja você, também será feriado na próxima quarta-feira, né? Quarta-feira também será feriado, dia 20, dia da Consciência Negra. Por isso o jogo será às 11 da manhã. Todos os ingressos foram vendidos, todos os ingressos esgotados para esta partida. Mais uma vez o Corinthians terá casa cheia na Neoquímica Arena, confronto direto contra o Cruzeiro na briga pela vaga na Libertadores da América, porque agora o Corinthians não fala mais de rebaixamento. Chega, show, rebaixamento, acabou essa história. O Corinthians está brigando mesmo pela Libertadores da América ou, na pior das hipóteses, uma vaga na Sul-Americana. Quem é o jogador que o Corinthians pode perder para esse jogo? É o José Martínez, saiu machucado do jogo de ontem, da Venezuela. Venezuela jogou contra o Brasil, né? Foi o jogo entre Brasil e Venezuela, empate
em 1-1, Brasil e Venezuela pelas eliminatórias da Copa do Mundo. O José Martínez foi titular do jogo, jogou muito bem, estava muito bem na partida, mas saiu machucado. Não se sabe da gravidade da lesão, né? Se é uma lesão muscular, se é uma lesão no joelho, não se sabe exatamente qual é a lesão que teve o José Martínez e a gravidade dessa lesão. É possível que ele seja liberado, inclusive, da seleção da Venezuela para fazer o tratamento no Corinthians. Mas, de todo modo, é uma preocupação, porque ele é um dos titulares do time comandado pelo Ramon Menezes, então fica aí a preocupação em relação ao José Martínez, que saiu machucado no jogo de ontem contra o Brasil. Brasil e Venezuela empataram em 1-1 pelas eliminatórias da Copa do Mundo. Bom, e o Eric Pulga será reforço do Corinthians para a próxima temporada? Mais uma vez surge com força o nome do Eric Pulga, que está mostrando a língua, né, na comemoração de um gol, e mostra a língua várias vezes na comemoração dos gols, porque ele já fez 25 gols na temporada e tem 13 gols do Campeonato Brasileiro, 13 gols no Campeonato Brasileiro da Série B. Né? Ele é o artilheiro do Campeonato Brasileiro da Série B com 13 gols. O Corinthians, nessa temporada, já tentou, no meio do ano, no meio da janela, na janela do meio do ano, ele já tentou a contratação do Eric Pulga, mas não conseguiu avançar na negociação. Ele é um atacante de ponta, né, de velocidade, joga na ponta, joga na velocidade, no 1 contra 1, e o Corinthians quer a contratação de um jogador como ele. Vai tentar de novo essa contratação. O empresário do Eric Pulga é o Paulo Pitombeira. O Paulo Pitombeira está envolvido nos negócios do Corinthians, hein? O Paulo Pitombeira é o empresário do Eric Pulga, ele é o empresário do Lucas Veríssimo, é o empresário do Roger Guedes. Então o Paulo Pitombeira está perto do Corinthians para fazer negócios importantes. E o Corinthians vai tentar, através do Paulo Pitombeira, a contratação do Eric Pulga, atacante que está sendo cobiçado. O Corinthians não será o único que vai tentar o Eric Pulga. É claro que o Corinthians vai ter concorrência de outros clubes importantes na contratação do Eric Pulga, artilheiro da Série B do Campeonato Brasileiro. Se inscreva no canal, deixa seu like e ative as notificações. Logo, logo tem mais notícias do Corinthians.